pássaro? É um avião? Não, é o Barcelona, que está fazendo um excelente campeonato espanhol. Quando todo mundo achava que o Real Madrid ia liderar o espanholzão com os pés nas costas, o Barcelona tá provando o motivo de sempre do nada, absolutamente do nada, virar o bicho papão contra o próprio Real. Quando as expectativas eram tão altas, mas tão altas que o Real Madrid sobraria em tudo, a equipe merengue encontra-se atrás do Barça nesse momento. É claro que tem muita coisa para acontecer e é muito cedo cravar logo de imediato que o Barcelona já ganhou o Campeonato Espanhol, que o Real Madrid já fracassou e quem pensa assim, pelo amor de Deus, né? Estamos só começando tudo. Mas a verdade é que o Barcelona, com exceção da estreia na Champions, tá fazendo uma excelente temporada, pelo menos no começo. E bem, o Real Madrid consegue resultados, é verdade, mas que vem mascarado uma atuação que lá na frente pode cobrar. Como você bem sabe, uma equipe que não se organiza e que não consegue convencer, consequentemente, lá na frente vai ser cobrada disso. Quando tiverem jogos mais difíceis, uma trajetória mais cansativa, uma maratona de jogos ou mesmo lesões e consequentemente a perda desses jogadores. Sabemos que o Real Madrid é uma equipe que tem uma safra muito vasta de jogadores disponíveis, mas pode sentir bastante esse baque se não realmente conseguir demonstrar futebol. O que é curioso porque na temporada passada a equipe madridista foi muito mais efetiva, literalmente ganhando o Campeonato Espanhol e também, é óbvio que também, a Champions League. O Rafinha tá virando simplesmente o Ronaldinho Gaúcho, o Lamine Yamal também tá desempenhando muitas coisas boas, mas em relação ao novo ataque do Real Madrid, as coisas estão dando certo? O Real Madrid realmente vem convencendo o mundo da bola ou é apenas impressão? Pois é, Mbappé diante dele, Rodrigo, Vini, o próprio Bellingham e por aí vai, é o jogador com maior número de gols da equipe merengue. Mas ainda assim, muitos vêm questionando a sua atuação nos últimos jogos. No próprio jogo do Real Madrid contra o Espanhol, bastou o Vini Júnior entrar para mudar o resultado do jogo. A equipe que estava perdendo por 1-0 simplesmente reverteu o resultado para 4-1, bem como a situação da partida contra o Stuttgart, que o Real Madrid passou um sufoco danado e só no apagar das luzes conseguiu reverter o resultado para 3-1. E um dos maiores questionamentos foi justamente que quando o Endrick entrou, a história começou a mudar. Literalmente, quando o Endrick entrou, a equipe conseguiu incendiar. E ele foi também um dos maiores propulsionadores para que o Real Madrid conseguisse mudar de nível. Literalmente, a equipe merengue conseguiu se recuperar no jogo. E o pênalti que Kylian Mbappé sofreu foi justamente algo lutado e conseguido pelo próprio Endrickinho, que ao tentar fazer uma jogada, acabou sendo derrubado na área. Consequentemente, o penal que Mbappé marcou. Algumas más línguas até falam que na verdade, tudo isso que realmente Mbappé tá conseguindo destaque no Real Madrid em gol é literalmente porque ele tá batendo pênaltis e tem bons garçons para poder servir. Mas convenhamos, isso é até injusto de se apontar, porque o Mbappé não tem culpa se joga no principal clube do mundo, que tem grandes meio-campos e armadores que podem fazer esse trabalho por ele. Mas de toda forma, será que Endrick tem total condição de ser titular nessa equipe? À medida que vem jogando bem, muitos vêm falado até que ele vem jogado mais que o francês, e do nada uma espécie de rivalidade entre Endrick e Mbappé pode surgir. Claro que não em tamanho, porque o Mbappé já é um cara gigantesco em Copa do Mundo e tal, mas em relação à titularidade, isso pode ocorrer. E se liga só o que o Ancelotti falou. Tá gostando do vídeo? Tá gostando? Pois então, já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal e vamos prosseguir. Recém-chegado ao Real Madrid, o Endrick já impressionou os torcedores do clube e a imprensa local, além de quebrar alguns recordes desde sua estreia. O garoto não tá pra brincadeira e a aura do Bobby Charlton tá influenciando o molequinho palestrino. Após sofrer um pênalti nos minutos finais da partida contra o Espanhol, literalmente na partida que eu acabei de falar na La Liga, o jornal espanhol Marca simplesmente se impressionou e começou a afirmar de que maneira Endrick pode ser ainda mais potente nessa equipe merengue, que vem se provado um verdadeiro esquadrão. Os chutes de Endrick chegaram a ser literalmente comparados ao de Roberto Carlos. O Marca escreveu o seguinte: Endrick é um jogador de futebol com um físico privilegiado. Sua poderosa parte inferior do corpo se torna um mistério para o clube toda vez que ele leva o canhão para passear. Apesar de ter só 18 anos, o atacante brasileiro tem um físico de um jogador de futebol mais velho. Lembra muito Roberto Carlos pela força do quadríceps e pela forma como estoura as redes. Pois é, né? Se o Endrick queria ser tanto vintage assim, isso tá acontecendo literalmente. Em contato com fontes ligadas ao Real Madrid, o jornal revelou que pessoas de dentro do clube chegam a se assustar com a força física e a habilidade do Endrick. Realmente, o cara é muito forte e você que já deve ter visto ele no Palmeiras, consequentemente já viu o quanto esse cara carregava.
O cara parecia um touro e mesmo não sendo tão alto, sempre teve muita vantagem em relação aos seus próprios concorrentes, o que prova que não necessariamente a altura será tudo. Tanto o Endrick como o próprio Vitor Roque são jogadores baixinhos entre aspas, pro ataque e que vem se destacando muito nessa posição. Uma das fontes do jornal continua a falar sobre Endrick. Ninguém entende como ele chuta tão forte. Caramba, quando ele chuta, eu diria que dá medo. Além do pênalti sofrido por Endrick no último minuto, o brasileiro já acumula 2 gols com a camisa do Real. Em todos os momentos em que atuou pelo clube, a jovem promessa saiu do banco de reservas e soma apenas incríveis 26 minutos jogados até aqui. Tem cara que precisa de 200 minutos para conseguir marcar algum gol ou ao menos conseguir participar com alguma assistência, e o Endrick com 26 minutos somados já é esse trator todo do Real Madrid. E ainda vai ter gente que vai falar que o cara é simplesmente mídia? É absurdo falar isso e convenhamos que tem que ter muita má vontade para cravar que o Endrick não será ninguém. Centroavante de origem, o garoto também vem sendo escalado como ponta direita nos poucos minutos que vem recebendo de Ancelotti. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira 23, o técnico do Real Madrid comentou as funções que o ex-jogador do Palmeiras vem exercendo no clube espanhol. A função dele está clara, mas ainda não está 100% definida. Nos poucos minutos que jogou, ele atuou como ponta direita. Ele foi bem porque trabalha duro e está motivado demais. Para mim, ele é um centroavante, mas às vezes pode jogar pelas pontas. Ele não é exatamente um ponta, mas pode atuar bem por dentro e aproveitar os minutos que tiver jogando pelas laterais. Converso com todos os jogadores e Endrick entende bem a importância de ser paciente. Ele treina diariamente com os melhores atacantes do mundo e sabe que é o seu papel. Aliás, se for para ser titular e substituir outro jogador, ele será. Se for para substituir o Mbappé, ele será. Ele está ganhando espaço porque é muito profissional e muito maduro para a sua idade. Estamos muito contentes com ele, vai ter seus minutos quando a equipe precisar. Ao ser questionado sobre a possibilidade do Endrick ser titular no jogo dessa terça contra o Alavés, Ancelotti preferiu se esquivar da pergunta e disse: "Para mim, todos são titulares." Na última sexta-feira, o técnico havia afirmado que o camisa 16 estaria entre os 11 iniciais em um dos próximos duelos do Real Madrid. Então já podemos perceber com toda a certeza do mundo. Se Endrick tiver realmente destaque e realmente merecer a titularidade, ele terá essa titularidade no maior clube do mundo. Para alguém que tem apenas 18 anos, ter o destaque que ele tem no clube é algo que beira o bizarro. Muitos já falavam que ele simplesmente seria rebaixado no clube, que seria descartado e emprestado logo de cara, ia para o Real Madrid B e jamais voltaria a jogar lá, seria esquecido. E para você ver o nível de estrela do moleque, não precisou nem mesmo ir para o Real Madrid Castilha, justamente o Real Madrid B, que o próprio Rodrigo e o Vinícius foram, ou seja, não morderia ninguém ir para o Real Madrid B, consequentemente uma trajetória que muitos estão fazendo. Mas o Endrick é tão bom, tão diferenciado, que ele não tá precisando fazer essa mesma curva, o que só prova as suas valências e como ele é diferenciado. E se tem alguém que tá se provando diferente, ó, é esse carinha aí, esse mesmo aí, olha aí. Stretch out, big bands, whoa, whoa, flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa, flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa, flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa. Pois é, né? Muitos já descartaram Vinícius Júnior, falaram que não era nada mais do que um jogador comum. Pois bem, isso só prova cada vez mais que quando ele entra no Real Madrid, ele consegue se destacar da mesma maneira e prova ainda mais que o problema da seleção brasileira é estrutural. Não é do Vinícius Júnior, é de toda a seleção. E pois bem, Vinícius Júnior já sabe que a glória o espera. Assim descreve o jornal Marca de Madrid o enorme favoritismo do atacante do Real para conquistar a bola de ouro em cerimônia do próximo 28 de outubro. O diário estampa o brasileiro em sua capa e destaca que ele deve ser o vencedor do prêmio da revista France Football. A reportagem cita o grande clima de otimismo e reitera que nenhum jogador teve maior protagonismo que o brasileiro no futebol mundial durante a temporada 24-25. O Marca, no entanto, não garante que Vini Júnior conquistará o prêmio. O jornal cita que a patrocinadora de Vini Júnior planeja uma ação de marketing com uma chuteira dourada depois da coroação do brasileiro. A empresa deve promover uma homenagem a Mbappé e Cristiano dias depois também da cerimônia da bola de ouro. O Vinícius disputou 39 jogos oficiais pelo Real Madrid em 23-24. Marcou 24 gols e deu 9 assistências. Foi a sua temporada mais artilheira em toda a carreira. Seu time conquistou o Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha e o UEFA Champions League. Por outro lado, o Vini reconheceu que não foi bem pela seleção brasileira
em partidas recentes, além de pedir desculpas pelos cartões na Copa América. Rodri da Espanha e do Manchester City e os companheiros de Real Madrid, Bellingham da Inglaterra e Mbappé da França são os principais concorrentes do brasileiro. Pela primeira vez, a France Football organiza a Bola de Ouro em parceria com a UEFA. O vencedor será anunciado em cerimônia no dia 28 de outubro no Théâtre du Châtelet, em Paris. Ao todo serão distribuídos 10 prêmios. E é muito gratificante ver que justamente em relação a isso, os brasileiros sempre vêm conseguindo seu ganha-pão, seu destaque, sua grandeza, sua imponência, não em relação necessariamente à Bola de Ouro, mas sim como eles são extremamente visados e destacados. O que prova mais uma vez que quando eles chegam aqui são simplesmente detonados e não são nem valorizados. É claro que não se deve colocar uma coroa de flores pro Vini Júnior, por exemplo, pelas atuações da seleção brasileira, nada disso, mas é só uma prova de que lá eles são muito valorizados e consequentemente todos acreditam muito no potencial dos mesmos, seja do Endrick, seja do Vinícius, seja do Rodrigo. Aqui no Brasil infelizmente isso não acontece e muito por conta da própria má fase da seleção, uma onda de hate e críticas é bem maior do que se deve, mas tanto em relação a Vinícius como a Endrick quanto ao Real Madrid, apesar de não estar, como eu falei no início do vídeo, estar jogando no mesmo nível do Barcelona, há grande probabilidade de dias melhores virem, melhores em desempenho, claro, porque em resultado, o Real Madrid, meu querido, o Real Madrid, minha querida, o Real Madrid segue sendo o Real Madrid. Bom, Rodrigo, antes de mais nada, parabéns por essa partida também. Qual foi a importância dessa vitória para você? Bem, muito obrigado a você. Bem, vencer com esta camisa é sempre muito importante, é sempre nosso objetivo. Bem, hoje é um jogo difícil, não é? O técnico está um pouco irritado conosco porque só estamos marcando gols no segundo tempo e depois tomamos um gol lá, o que complicou um pouco as coisas, mas tivemos calma e voltamos. O próprio Modric disse que você sempre fica amargo no final do segundo tempo, mas o que o técnico diz a você no vestiário para que, bem, você reaja rapidamente assim que o espanhol marcou? Sim, reagimos rapidamente, mas o técnico nos disse em sua conversa antes do jogo que fomos muito mal nos primeiros tempos dos jogos anteriores, porque só marcamos contra o Mallorca no primeiro jogo da Liga e não nos outros jogos, então tivemos que melhorar no primeiro tempo. Hoje não marcamos novamente, mas é isso, no segundo tempo tudo correu bem e vencemos. Na segunda parte saiu tudo bem e hemos ganado. Você é o único que não se esquece de marcar. O que você acha disso, Rodrigo? Não, muito bem. Acho que está melhorando a cada dia. Como eu sempre digo, a temporada ainda está apenas começando para nós e estamos melhorando a cada dia. Em nível pessoal, estou bem, sinto-me bem física e mentalmente, o que é mais importante. E bem, estou sempre pronto para ajudar minha equipe. E quanto ao Vini, você também estava falando sobre isso outro dia, que as pessoas falam muito sobre ele depois de todas as comemorações que você faz, certo? Ou você imita o Bellingham, ou imita o Mbappé, ou fica de olho no Rudiger. Isso também deve ser mencionado, mas tudo isso também mostra a ótima atmosfera que vocês têm. Sim, temos uma ótima atmosfera, né? A verdade é que há muito respeito entre todos lá e acho que todos temos o mesmo objetivo, né? O mesmo foco e, bem, a assistência de Vini foi brutal, a la Luka Modric, como o Luka sempre faz nos treinos e Vini está ficando cada vez melhor nesse passe e, bem, agradeço a ele pela assistência. Há um fato que deve ser destacado agora. Vocês já estão há 38 jogos sem perder. É como uma liga inteira. Quando falamos isso, o que pensa? Bem, é mais difícil do que parece, não é? 38 partidas são muitas e, bem, tudo pode acontecer, mas é só uma questão de continuar, é uma questão de continuar. Queremos muito mais, queremos passar a temporada inteira sem perder e, bem, vamos tentar. Na terça-feira, outro jogo aqui no Bernabéu. O importante é continuar vencendo, seja no primeiro ou no segundo tempo, certo? Sim, nosso objetivo é sempre vencer novamente aqui no Bernabéu, novamente com nossos torcedores, adoramos jogar com eles e, bem, vamos buscar outra vitória. Obrigado, Rodrigo. Mas e aí? Você acha mesmo que Endrick merece esse destaque todo? O Real Madrid vai continuar sambando e bailando na cara dos adversários? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!